Diz assim a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Os versículos que lemos é um grito de Mardoqueu contra a insensibilidade. E nós precisamos estar sensíveis aos acontecimentos que estão acontecendo nas nossas vidas. Nós não podemos ignorar as coisas que acontecem ao nosso redor, as implicações políticas os acontecimentos políticos que estão acontecendo na nossa sociedade, os acontecimentos sociais. São coisas que precisamos estar atentos. Nós não podemos estar insensíveis à frieza espiritual que cobre a Europa por um todo, em especial a nação portuguesa. Nós não podemos estar insensíveis, a grande maioria aqui de brasileiros, ao que está acontecendo na sociedade brasileira. Nós não podemos estar insensíveis ao que está acontecendo no mundo, as guerras, os clamores por guerras, as catástrofes acontecendo de uma maneira muito mais numeroso do que no passado. Nós não podemos estar insensíveis. E estes versículos mostram um grito contra a insensibilidade. E nós precisamos então atender a este grito. Lembramos que nesta noite que o livro de Esther conta a história de uma rainha que não tinha nenhuma expectativa de se tornar rainha. Primeiro que ela não é da linhagem real de nenhuma nação. Ela não é da linhagem real da sua nação, quanto mais ela postar em outra nação. Ela não teria condições de forma humana de estar numa posição real. Ela não tinha nenhuma expectativa e não alimentava em ninguém a expectativa de que ela fosse escolhida. Ela de outra nação. Ela vive em um país que até então tinha escravizado, já tinha liberado, mas ainda dominava o seu povo. Ou seja, não tinha nenhuma expectativa. E nós já vimos isso nas outras mensagens. Nós já vimos como essas coisas aconteceram, como a mão de Deus move a história, como o vento de Deus coloca e tira pessoas e circunstâncias do lugar ou dos lugares, como Deus faz impérios grandes caírem nas mãos de impérios pequenos, como Deus faz com que as coisas aconteçam para cumprir o seu propósito. E passado o tempo que Esther já era rainha, não podemos esquecer que Mardoqueu, antes mesmo que Esther já fosse rainha, ele já tinha um cargo no palácio de Suzã. Eles não moravam em Suzã, ele se mudou para Suzã porque Esther foi uma das escolhidas para passar diante de Assuero, para passar diante do rei, para passar por ele e na expectativa de se tornar rainha no lugar de Vasti. E ele se mudou para Suzã para ficar acompanhando a sua prima, que se tornou sua filha, justamente porque ela não era órfã dos seus pais e ele era a pessoa com maior autoridade para cuidar da sua vida.
Nós já vimos como eles chegaram ao poder e como Mardoqueu já estava trabalhando. Mardoqueu, a família de Esther também não era uma família de pobres, era uma família, se não de grande riqueza, mas uma família influente, era uma família de algumas posses. Então ele assume um cargo no palácio real, e não vamos esquecer que quem trabalha no palácio, quem trabalha para o rei, tinha uma posição de certo destaque. Na mensagem passada nós observamos que quando um ímpio está no poder, acontece o que o co-pastor já ensinou no último sábado em Provérbios 25, que quando o justo cai na mão do ímpio é como se fosse uma coisa contraditória. E quando o ímpio está no poder, nós já vimos nas lições do que acontece. E quando o ímpio foi para o poder, é nomeado príncipe entre os medo-persas, e depois é nomeado pelo próprio rei como o maioral dos príncipes dos medo-persas. E este, porque tem uma raiva contra Mardoqueu, ele resolve descontar a raiva em Mardoqueu, ele resolve descontar em toda a nação judaica, em toda a nação israelense, em todo o povo do Mardoqueu. E ele planeja e orquestra a morte de todo o povo judeu. E o rei lança uma lei, e aquela lei traz confusão nos povos, nas cidades, traz confusão em Suzã. A palavra de Deus, e aí é onde entra já o capítulo 4. Eu acho interessante como a palavra de Deus ela é rica em ensinamentos. Semana passada eu quase que ia colocar o capítulo 3 e o capítulo 4 juntos, porque achava que não dava para um ser separado do outro. E na hora que estamos ministrando o capítulo 3, acabou que o capítulo 3 ficou a mensagem toda, e eu fiquei preocupado, será que o capítulo 4 vai dar uma mensagem? E Deus foi, através do Espírito Santo, abrindo a nossa mente e mostrando algumas coisas de lições que nós podemos aprender neste grito de Mardoqueu contra a insensibilidade de Esther. A palavra de Deus vai mostrar que, e aí não é uma crítica velada a Esther, tá? Daqui a pouco eu vou a defendê-la, mas a palavra de Deus vai mostrar, capítulo 3, que quando o rei dá o anel e ele permite que Amã carimba ali uma ordem para matar os judeus em uma data específica, para se preparar, e não para só matar, mas também despojá-los, e eles vão beber, eles vão encher a cara. A cidade de Suzã, os povos onde vai chegando o anúncio, começa a entrar em confusão. As coisas começam a trazer confusão no reinado dos medo-persas. E a palavra de Deus diz que a ordem chega a Mardoqueu. A palavra de Deus não diz, mas não é difícil de supor que Esther também recebeu o comunicado do rei através do seu príncipe maior, o príncipe Amã, que era para matar todos os judeus. E não é possível que Esther tinha esquecido que era judia. Embora Mardoqueu a tivesse instruído a não revelar o seu povo, enquanto estivesse se preparando para passar pelo rei, enquanto se passasse pelo rei até ser escolhida a rainha, não é possível que Esther tivesse esquecido a sua origem. Não é possível que ela tivesse esquecido que o seu povo está em uma grande dificuldade, que o seu povo está passando por uma grande opressão. Não é possível que Esther esqueceu que a sua nação, que os seus parentes, que os seus familiares, que o seu povo ainda era o povo judeu. Irmãos, por mais que nós possamos galgar ou alcançar posição de destaque nesse mundo, nas nações do mundo, nós não podemos esquecer que o nosso povo é o povo que vai morar no céu. Nós não podemos esquecer que nós não estamos na terra que mana leite e mel. Nós não podemos esquecer que nós não estamos na Jerusalém, que ainda estamos em peregrinação, que ainda estamos num processo para chegar às mansões celestiais. Nós não podemos esquecer qual é o nosso povo, qual é a nossa origem e para onde nós vamos.
mesmo que um de nós assuma poderes na nação portuguesa ou em qualquer nação deste mundo, se somos cristãos, o que importa é a nossa origem. Nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. E a nossa herança não é a terra. A nossa propriedade não está na terra. A nossa glória, ou a nossa bênção, a nossa vitória não está na terra. Está na casa do Pai. Está nas mansões celestiais. Está em Jerusalém celestial. Está em um lugar onde não há choro, onde não há velório, onde não há luto, onde não há tristeza, onde o ladrão não entra, onde o corrupto não tem vez, onde nada de ruim acontece, onde só há santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a nossa origem, esse é o nosso povo, o povo que vai morar no céu. O povo de Esté não era os medo-persas, eram os judeus, e não é possível que Esté tenha se esquecido. E por que eu meio que, até com temor e tremor, uso o termo insensibilidade? Porque a palavra de Deus não vai mostrar uma reação de Esté, de tal forma que Mardoqueu, ele vai tomar algumas posições, ele vai fazer um grito. A palavra de Deus diz que desde quando eles mudaram para Suzã, Mardoqueu passeia pelas voltas do palácio de Suzã. Depois ele passa a ter um cargo, passa a ter um pouquinho mais de liberdade. Depois ele evita que Assuero passe pela morte por causa dos eunucos, passa a ter mais liberdade, ou seja, ele entra no palácio real. Ele está agora passeando, e o propósito de Mardoqueu não é olhar a beleza arquitetônica das mansões do palácio de Assuero, não é olhar a riqueza do império medo-persa. O propósito de Mardoqueu é olhar como está a sua prima, é cuidar da sua prima, mesmo que ela ainda esteja já tomada a sua independência e está agora numa posição de autoridade, porque agora ela é a rainha, mas mesmo assim ele sabe, não, é minha família, é minha prima, é eu que cuidei, eu que sou autoridade espiritual sobre ela, eu que tenho que cuidar mais dela, dar instruções. Ela ainda é uma jovem, ela ainda é uma mulher jovem e que precisava também desses cuidados. Então Assuero sempre está passeando pelo palácio Mardoqueu está passeando pelo palácio de Assuero para observar como é que está sua prima Esté. A palavra de Deus vai mostrar que quando Mardoqueu recebe o comunicado e ele recebe o ofício, ou seja, mostrando que também ele é uma das provas que ele era uma pessoa minimamente importante para o reinado, para aquele império onde ele estava morando. Ele recebe o ofício e a palavra de Deus diz que o espírito dele entra, não sei se o termo é desespero, mas entra em angústia, em agonia. Porque isso tudo está acontecendo. A perseguição ao seu povo, a ordem para matar toda a nação de Israel, é porque Mardoqueu é fiel, é porque Mardoqueu foi obediente à palavra do Senhor. E às vezes o nosso adversário, ele tenta atacar o nosso povo em contrarresposta a nós, e isso pode trazer algum tipo de angústia em nosso coração, por saber que um dos nossos vai sofrer as consequências da minha ação. Nós lembramos uma das lições que, embora nós precisamos obedecer às ordens do Senhor, mas o fato de obedecer e honrar a Deus e a sua palavra não quer dizer que, estando em obediência, nós não vamos passar por dificuldades. É só lembrar os discípulos quando foram nas duas vezes em que o mar e a tempestade o atacaram no meio do mar. Nas duas vezes foi ordem de Jesus para eles entrarem no barco. Nas duas vezes Jesus mandou que eles entrassem no barco. Eles estavam no meio do mar em obediência à palavra de Jesus. Então, em
minha obediência à palavra de Jesus não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações. Não quer dizer que o vento não vai soprar. Não quer dizer que o mar vai se agitar. Não quer dizer que os nossos adversários vão querer nos afrontar. Mas quer dizer que se nós permanecermos fiéis, eles vão se levantar para cair. A hora que Deus mandar, eles vão quietar, eles vão ficar manso, eles vão obedecer a ordem de Jesus. É só descansar e esperar a hora de Deus. E ele está por obedecer a palavra de Deus, porque não para se curvar diante dos homens, e só para se curvar diante de Deus, atraiu a ira de Amã. E ao atrair a ira de Amã, ele passa a colocar todo o seu povo que mora entre os medo-persas no destino da morte, para acontecer uma chacina, na ideia de destruir o povo e a história do povo judeu daquela região. Não ia destruir o povo judeu porque tinha muitos que já estavam no território israelense, já estavam na sua casa, já tinham voltado para o lar. Mas de qualquer forma ia ser uma grande chacina e poderia ser atrair um grande temor. E quando Mardoqueu sabe dessa notícia, ele se entristece o seu coração, não só ele, mas obviamente como todos os judeus. E eu creio que muitos outros povos, inclusive entre os medo-persas, que serviam e eram servidos pelos judeus, também entraram em consternação, porque a palavra de Deus diz no capítulo anterior que a cidade de Suzã ficou confusa. Mas por quê? E a tristeza dele foi tão grande que a palavra de Deus diz que ele se humilhou diante de Deus, vestindo sacos, não se banhando. A palavra de Deus diz que a lamentação e o choro e os vestidos de saco, pano de saco e em cinzas, com grande luto, com grande angústia, eles começaram a clamar. E Mardoqueu, e é bom lembrar que eles não estão fazendo isso para atrair a dó daqueles que estão ao seu redor. Não sei se aqui essa expressão é entendível, atrair a dó, entender que as pessoas se consternem por eles e não cumpram o mandado. A humilhação aqui é diante de Deus. Nós não nos humilhamos diante de homens e mulheres. Nós não nos humilhamos diante de autoridades. Nós nos humilhamos diante de Deus. Tem muitas pessoas que é estranha, muitos crentes que agem de forma estranha. Eles chegam na casa do Senhor, dobram os seus joelhos e falam: Senhor, nós somos mais do que vencedores. Senhor, em Ti nós temos vitória. Isso é uma verdade. Mas quando a adversidade se levanta, quando o adversário mostra a sua cara, eles ficam: não, Senhor, eu sou pequeno, eu sou vaso de barro, eu sou pó e cinza. Quando na verdade deveria ser o contrário. Diante de Deus é que nós devemos nos humilhar. É diante de Deus que nós devemos nos despir daquilo que nós achamos que temos e daquilo que achamos que somos. É diante de Deus que eu tenho que dizer que eu sou pequeno, que eu não valo nada. É diante de Deus que eu tenho que me humilhar mesmo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas diante do inimigo, diante da adversidade, a minha postura o que está comigo é mais forte. O que está comigo tem mais poder. O que está comigo é mais forte. O que está comigo tem mais poder. O que está comigo é quem dá a vitória. Portanto, a humilhação de Mardoqueu não é uma humilhação diante dos povos. Até porque se fosse para humilhar diante dos povos, ele se humilhava diante de Amã. E a palavra, nós vamos observar que em nenhum momento ele cedeu às ordens de Amã. Então ele se humilhou. O grito dele contra a insensibilidade é da humilhação. Por quê? Ele poderia se humilhar e ficar na sua casa, como fizeram muitos judeus. Ele poderia se humilhar nas praças e mostrar que ele estava clamando a Deus: Deus, eu estou me humilhando, que era costume da época. Às vezes a gente não está clamando a Deus, nós estamos nos humilhando diante do templo, com muita gente que não conhece o Evangelho nos observando.
Porque quando nós estamos nos humilhando, é preciso ter clamor, e clamor é com voz alta. Clamor é com voz alta, não é para as pessoas saberem, é para Deus saber. Mas enquanto eu estou clamando, eu preciso clamar com voz alta. Clamor sempre é feito de voz alta. Aquele cego clamava a Jesus, mas todos os discípulos e aqueles que estavam perseguindo Jesus tiveram que ouvir o clamor do cego. E quando estamos clamando a Deus, as outras pessoas acabam ouvindo que nós estamos clamando a Deus, nós estamos nos humilhando diante de Deus. Ele poderia ir para uma praça, ir para uma rua, não, mas ele continuou indo para as redondezas do castelo de Suzã, do palácio de Suzã. Só que ele não podia entrar em trajes de humilhação no castelo de Suzã. Então ele ficou nas mediações, e ficou lamentando, e ficou chorando, e ficou gritando. Até que Esté percebeu, ou informaram a Esté, que o seu primo estava, aquela pessoa com quem ela tinha contato, costumeiro, estava nas ruas, nos portões, vestido de saco de cinza e de cinza, lamentando, chorando, se entristecendo, condoendo-se e mostrando que não está feliz. Então Esté, e aí onde eu entro, que há um pouco de insensibilidade de Esté. Não é possível que ela não soubesse do edito do rei. É possível que ela tinha esquecido que ela era judia. Ela vai mandar perguntar por que Mardoqueu está triste, sendo que em Suzã e em todas as outras cidades do Império Medo-Persa, do império onde ela é rainha, os judeus estão em jejum, estão vestidos de saco e cinza e estão tristes. Aí ela vai mandar perguntar, e aí ele fala: não, é porque tem um edito do rei, você não leu não? Então pega aqui, entrega ela. E entregam a rainha, os primeiros versículos do capítulo 4. E ela fez isso através de Ataque, um dos seus eunucos, que foi colocado à sua disposição enquanto rainha. Então ela recebe, versículo 9, as palavras, versículo 6 em diante, ela recebe as palavras de Mardoqueu. Olha, você não está sabendo? Leia aí. E aí ela manda uma outra resposta para Mardoqueu. Ela manda uma resposta e parece que é uma resposta que como se fosse assim: eu com isso. É estranho um crente souber que tem pessoas se matando e ele fala: e eu com isso? Não faz nada, não ora, não clama. É estranho a nossa sociedade ter diversas coisas erradas acontecendo e eu como não tivesse nada para fazer. Que Deus possa nos ter misericórdia, que Deus possa abrir os nossos olhos, porque Mardoqueu pediu para que ela suplicasse diante do rei pelo seu povo, e a resposta de Esté foi a resposta que Vasti deu a Assuero. Vasti, ela não entrou na presença do rei porque ela não podia, pelos costumes dos Medo-Persas, ela se apresentar a estranhos. E a resposta que Esther dá a Mardoqueu é quase igual à resposta que Vasti deu a Assuero. E essa resposta a destituiu da sua coroa, do seu trono. E ela fala: olha, você não sabe que se eu entrar na presença do rei eu vou morrer? Que eu só não morro se ele levantar o seu cetro. Eu só não morro se ele levantar o seu cetro e ele permitir que eu toque nele e ele me dê a vida. Aí Mardoqueu falou: não é possível. Não é possível. É crente, é fiel, é firme, mas ainda está insensível. E aí ele vai dar um outro grito. Se o grito das humilhações, das roupas, das vestidos de saco de cinza, de
pano de saco e em cinzas não está resolvendo. É preciso dar um outro grito. É preciso apertar um pouco mais o puxão da orelha. É preciso apertar um pouco mais a batida da vara. O cajado precisa soar com um pouco mais força. É preciso trazer de volta a sensibilidade espiritual. E aí ele fala, versículos que nós lemos: olha, não imagines em teu ânimo que vai escapar disso. Não imagine em seu ânimo que vais escapar disso. E aí Mardoqueu vai falar uma palavra profética: nós teremos livramento. Deus vai abrir uma porta de livramento. Mas se você não entrar, não interferir, sua casa vai morrer, sua família será destituída, mas nós receberemos o livramento da parte de Deus. E quem sabe, Esther, não foi por isso que Deus te colocou no poder. Quem sabe se aquela toda história de Vasti não foi Deus já planejando todas as coisas para que você estivesse no trono e intercedesse pelo seu povo, a quem ele escolheu. O aperto da orelha foi mais forte. E agora não tem mais insensibilidade. Agora Esther acorda. Agora Esther lembra de quem era a serva. Agora Esther lembra quem é o seu povo. Agora Esther lembra qual é a sua função. Então nós observamos que Mardoqueu vai dar esse grito, vai dar um grito de fé, vai dar um grito de humilhação a Deus, vai dar um grito para que as pessoas conheçam que eles estão servindo a Deus e que eles não temem as mãos dos homens. E vai fazer Esther, você precisa acordar. Se você olhar para uma das suas irmãs que está do seu lado, disser: quando a orelha for apertada, a vara for, é para acordar. Não seja insensível. Seja sensível ao Espírito Santo. Tem muita gente que é sensível às outras coisas. É sensível se fala mal dele. É sensível se não faz ele ter as coisas. É sensível. É cheio de não me toque. Mas quando é para ele defender o Deus a que ele serve, ele não é sensível. Aí é preciso apertar a orelha. A varada precisa ser mais forte, até que ele volte à sensibilidade. E nós observamos que Mardoqueu usou a palavra certa na hora certa. Porque assim, quando Deus quer agir, a palavra de Deus é dada no tom certo, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Pode parecer uma afronta, mas é a palavra de Deus, então vale para mim. Pode ser dura, mas é a palavra de Deus, então eu tomo para mim. Pode ser um cacete nas meus lobos, mas é a palavra de Deus. Ele vai me dar o refrigério, ele vai colocar o seu óleo sobre o meu corpo e vai trazer a cura, porque ele me quer nos seus santos e retos caminhos. Então Mardoqueu dá esse grito e funcionou. Esther acorda. Esther volta a si. E aí nós vamos observar que a insensibilidade de Esther foi uma insensibilidade temporal. Nós vamos observar nos versículos seguintes, aos versículos 15 ou ao 14, que Esther vai mostrar que realmente é uma mulher espiritual. Que mesmo que por um momento da sua vida pudesse estar entretida com seus afazeres, com as suas obrigações seculares, com as suas obrigações sociais, com as suas obrigações com o seu chefe, com as suas obrigações de qualquer outro tipo de parte, mas ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher espiritual. E quando a palavra de Deus chegou ao seu coração, ela mostrou de que realmente confiava em Deus. Porque quando ela faz aqueles pedidos a Mardoqueu, acho que até Mardoqueu tomou: sabia que estava nesse nível não.
Sabe quando a gente chega para um irmão e fala: irmão, você precisa orar mais. Aí o irmão: não, pastor, vou precisar, vou orar 3 vezes ao dia, 1 hora em cada momento. 3 horas de oração por dia. Aí eu falei: opa, era só isso que precisava, de um empurrão? Nem sempre empurrão é agradável, né? Mas ele funciona para nos colocar no centro da vontade de Deus. E a melhor coisa que nós podemos estar fazendo é no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo a que Deus nos deu como propósito de vida. Então Esté, ela volta assim, e ela vai dar ouvidos à palavra do Senhor. E nas ordens que ela fala, nós podemos aprender algumas lições. Ela vai dizer a Mardoqueu o seguinte, através de Ataque, ou Hatak, vai depender da pronúncia. Ela vai dizer: olha, junta todos os judeus que você conseguir juntar em Suzã, e jejuai por mim. A pergunta é: os judeus não já estavam jejuando? Os judeus já não estavam jejuando? Porque eles estavam se humilhando. A palavra de Deus diz que antes os judeus estavam jejuando. Versículo 3 do capítulo 4. Eles entraram e começaram a jejuar com grande luto. Era jejum. Mas ela fala: jejuai por mim. E ela ainda falou: além de jejuar por mim, não comais nem bebais por 3 dias. Jejum de 3 dias. Não é o jejum que começa de manhã e termina de tarde. É jejum que começa num dia e termina no 3º dia. Jejue por mim, e também orem por mim. E aí ela vai dizer: não é para jejuar homem, não é para jejuar mulher, não é para jejuar adolescente, não é para jejuar jovem, não é para jejuar criança, não é para jejuar ninguém. E o jejum, o propósito do jejum não é mais humilhação. O propósito do jejum é por mim. E aí ela vai dizer: ainda façam orações por mim. Para quê? Após esse 3º dia, eu vou entrar na presença do rei. Quando ela faz isso, ela demonstra algumas coisas. Primeiro, ela percebe, ela demonstra que ela está ali, não é por causa de suas forças, ela está ali por causa do poder de Deus. Não foi a sua beleza que era de fato, ou a sua simpatia que era de fato, que a tornaram rainha, ou a beleza e simpatia. O que a tornou rainha foi a mão de Deus. O que a tornou poderosa foi o poder de Deus na vida dela. As chances dela ser rainha eram quase zero. Não era zero porque tinha chance, porque ia passar pelo rei, mas era quase zero. Mas com Deus o quase zero é tudo. E ela passou, e ela percebeu: olha, eu dependo do poder de Deus. Eu sou a rainha, eu posso estar aqui justamente para esse tempo, mas eu preciso do poder de Deus. E ela vai dizer mais, outra coisa, quando ela pede para que todos os judeus jejuam e orem por ela. Ela vai demonstrar que ela acredita na unidade. Porque ela poderia jejuar só ela. Ela poderia jejuar só ela e as pessoas que estavam ao seu redor. Ela poderia jejuar só ela e a sua família, o Mardoqueu. Mas ela pede a todos. Porque quando é clamor, todos têm que estar envolvidos. Quando é a obra de Deus para ser feita, quando Deus tem que entrar no lugar, todos têm que estar unidos. Quando o propósito é chamado para oração, todos têm que entrar na oração. Se é chamado para jejum, todos têm que entrar no jejum. E ela pede: ore por mim. O objetivo do jejum de vocês era outro, era se humilhar diante de Deus. Agora o objetivo de jejum de vocês é: orem por mim. E eu e as minhas moças e todos quantos estão comigo também jejuarão 3 dias. E nós estaremos orando. Então ela mostra isso. Ela tinha um discernimento espiritual, que apesar de por um momento estar insensível, mas ela tinha. Ela sabia que ela dependia de Deus. Ela sabia que ela dependia do Todo-Poderoso. Ela sabia que dependia da graça do nosso Senhor. E é assim que nós precisamos aprender com Esté.
mesmo que por algum momento achamos que nós somos alguma coisa, mesmo que por algum momento possa passar por nossas cabeças que nós não precisamos agir em determinadas circunstâncias, que podemos afrouxar um pouquinho em algum lugar na casa de Deus, que podemos tirar férias do reino dos céus, mesmo que por algum momento nós possamos achar que aquilo não seja conosco, não seja comigo, não seja com você. Mas nós precisamos ter uma vida espiritual, porque quem é espiritual, a palavra de Deus chega e a insensibilidade é tirada do nosso corpo, e o que prevalece é o Espírito Santo nas nossas vidas. Outra coisa que Esther nos ensina esta noite é o valor da oração e do jejum. Muitas pessoas sabem que Deus vai dar vitória, mas não se consagram para ter a vitória. E muitas pessoas estão deixando de fazer coisas maiores, porque não estão orando e jejuando. Tem muitos irmãos e irmãs que até vão para a igreja, que até de vez em quando ler a Bíblia, de vez ou outra hora, mas não estão atendendo à expectativa de Deus na quantidade que Deus quer. Não é por causa de Deus, é por causa de nós. Quanto mais nós somos fiéis, mais Deus nos dá autoridade. Se nós somos fiéis naquilo que é pouco, e nós fazemos o esforço, mesmo que nem precise de tanto esforço, mas nós fazemos esforço porque nós estamos fazendo para Deus, Deus nos coloca no muito. Mas quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de terem seu nome escrito na história, seja de uma família, seja de uma cidade, seja de uma nação? Estão deixando de entrar para a história, porque não estão comprometidos com a oração e com o jejum. Não acreditam na força do jejum e da oração. No final das contas, não acreditam no poder da consagração. Não acreditam na necessidade que tem e no poder que nisso dá de estar consagrado a Deus. Irmãos, estar consagrado a Deus é estar diante de Deus. Estar em consagração ao Senhor é estar na presença dEle, é conversar com Ele, é falar com Ele, Ele ouvir e Ele responder a nós. Às vezes Ele pode até demorar de dar uma resposta, mas a gente continua esperando e Ele chega a dar a resposta. Nós precisamos aprender o valor da consagração. A consagração não nos faz salvo. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Mas a consagração nos ajuda a não só tomar posse da fé que salva, e também nos ajuda a ser movido pelo Espírito Santo na face da terra. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele é batizado por João Batista, ele está lá batizado, quando levanta, vem o Espírito Santo por forma corpórea de uma pomba e diz, e uma voz ecoa nos céus: este é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. A palavra de Deus diz que ele foi com o Espírito Santo impelido pelo próprio Deus para ser tentado pelo diabo no deserto. E depois de ter vencido o diabo no deserto, as tentações do diabo no deserto, a palavra de Deus diz que ele se movia no Espírito de Deus. E nós precisamos entender que para mover no Espírito de Deus, nós temos que ter uma vida de consagração. Quando o pastor fala, vamos orar, não é porque ele quer também quero apoio nas orações, mas é que eu também sei que vocês também precisam romper na oração, porque se o pastor ora, ele é abençoado e ele também abençoa as pessoas, mas tem coisas que Deus só vai responder a você. Tem coisas que Deus só vai dar a você, diretamente a você, mas você não está na presença dele, não está atendendo ao clamor de Deus para se consagrar a Ele. Então é preciso valorar e valorizar a consagração.
não perder a oportunidade de estar diante do Rei dos Reis e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Você pode dizer amém? Esté, ela mostra discernimento espiritual. Percebe, e nesse discernimento espiritual ela vai mostrar que sabe que não está ali por beleza ou simpatia, ela está ali pelo poder de Deus. Ela percebe que há um valor especial na consagração com Deus, que nós somos feitos para estarmos consagrados a Deus. E ela se consagra e ela leva toda a nação a uma consagração por ela. Porque ela poderia dizer: não, eu sou a rainha, eu vou entrar, se Deus é por mim, Ele vai me ajudar. Mas ela coloca todo mundo em seu favor, porque ela sabe que ela precisa de Deus. Você pode achar que o pastor pode fazer alguma coisa sozinho, que o pastor João aqui em Caldas, que o pastor Robson em toda a ADEF pode fazer alguma coisa sozinho, mas ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos da sua intercessão. Nós precisamos da sua oração, do seu clamor em nosso favor. E também necessitamos que você também seja consagrado ao Senhor, que também você se apresente diante de Deus e apresente as suas vidas em consagração ao Senhor, para que na unidade das nossas forças possamos estar tão unidos que pode entrar impérios, nações, todas elas juntas, e elas não nos destruirão, porque o que está conosco é muito maior. E quando ela tira, quando a insensibilidade, quando ela agora está sensível à voz de Deus, ela põe a sua própria vida a prêmio. Ela põe a sua própria vida a prêmio. O risco dela morrer era grande. Antes, o risco dela ela poderia se tornar uma concubina, que era considerada, para algumas delas, considerada uma viúva eterna, porque não entrava à presença do rei, o rei não entrava à presença dela, ele não podia casar com outro ninguém, se casasse ia à morte, ou seja, era uma viúva eterna. Mas ela se tornou rainha, mas agora ela chega um tempo que ela não tem mais valor à sua vida, porque quem está com Deus é o que Paulo vai dizer: se para mim viver é ganho, morrer é lucro. Quem é consagrado ao Senhor, quem está sensível ao Senhor, não está ligando para a sua vida. Se preciso for, morre, mas ele sabe que sua morte vai ser resultado de muitas pessoas aceitando a Jesus. Ela aceitou o seu propósito, ela aceitou a sua missão, se consagrou, e a vitória de Deus está à espera de quem está consagrado. Você pode dizer amém? Fique em pé em nome do Senhor Jesus.